Você sofre muito com procrastinação? Você sente que sempre quer fazer algo, acaba não fazendo, talvez por achar muito difícil, ou talvez por ter tantas opções que parece que você nunca vai conseguir fazer nada daquilo? Nem 1% sequer? Esse início ficou parecendo um pouco uma propaganda de algum produto, mas eu juro que não é. Não tem ninguém patrocinando, infelizmente. Mas é isso, vamos ao episódio. Talvez você tenha a síndrome do estudante ansioso. E aí, pessoal, tudo bem? Eu tô começando um novo quadro aqui no Não Existe Mente, chamado Comportamento Verbal. O quadro onde eu falo de uma forma um pouco mais descontraída, um pouco mais livre, sobre as coisas que estão na minha cabeça, eu vou devaneando. E a ideia desse quadro surgiu justamente porque eu queria fazer episódios um pouco mais tranquilos, mas também pelo próprio tema do episódio, que é a síndrome do estudante ansioso. Eu acho interessante pensar nessa perspectiva, porque eu tenho muito isso. Eu procrastino muito, geralmente por um autoperfeccionismo. E o perfeccionismo, ele não é nada bom pra você, nem pra sua saúde mental, nem para seus objetivos, porque ele te trava. Ou ele te trava, ou ele cria padrões tão altos que você nunca consegue alcançar. Então tem esses problemas, né? Eu me deparei, rodando pela internet, essa questão da uma suposta síndrome do espectador ansioso. Que cabe ressaltar, não é um diagnóstico oficializado pela psiquiatria nem pela psicologia. É apenas uma ideia da internet. As pessoas elas têm tantas opções hoje em dia de consumo, tantos filmes, músicas, séries, livros, videogames, tipo, tudo tão perto, tão fácil de consumir. E olha que a gente é muito limitado ainda por um circuito comercial, por filmes, e a maioria deles ainda vem dos Estados Unidos. Então, caramba, olha que doideira, né? A gente tem milhões de opções, literalmente milhões de opções. E muitas vezes a gente fica horas rodando a tela do streaming, fazendo lista, falando, eu vou ver isso aqui, não vê nada, não ouve nada, não faz nada, não lê nada, e fica só rodando. Quando você vê, você já tá com sono. Você começa a ver o filme, você dorme, porque você passa tanto tempo escolhendo o filme antes de dormir, que realmente vira uma coisa, um ciclo vicioso. Isso causa uma ansiedade, particularmente pra mim, que eu sou uma pessoa que tem essa pretensão, né, de, eu quero ver os clássicos, eu quero ver os grandes filmes do cinema, ouvir as grandes músicas da história. Pô, é uma pretensão que é difícil pra caramba, tem muita coisa pra ver. Ainda mais se você pensa numa perspectiva de sair desse eixo comercial, Europa e Estados Unidos o tempo todo. Muitas vezes eu acabo pensando, nossa, eu vou ouvir... Tinha uma época que eu tava muito ligado a ouvir banda de metal. Aí, vou ouvir Metallica. Não, vou ouvir Judas Priest. Não, vou ouvir Iron Maiden. E, tipo, chegava uma hora que eu não tava ouvindo nada. Eu tava escolhendo o que eu ia ouvir. Botando na minha lista, anotando, fazendo um cacete a quatro. Tava escolhendo nada. O que é muito bizarro, né? Como a gente criou essa era da muita informação e pouco conhecimento. Porque, da mesma forma que isso vale para consumir produtos culturais, isso vale também para o estudo. Essa epifania eu tive e eu fiquei, caraca, eu preciso gravar um episódio sobre isso. Exatamente esse tema que me levou a pensar no quadro comportamento verbal, né? Eu fiquei pensando, caramba, eu fico tão perdido. Mas será que eu tenho que estudar mais filosofia, sociologia, biologia, psicologia pura e simples, digamos assim, os grandes nomes? Tipo... é muita coisa. É muita coisa. É, tipo, simplesmente impossível. Não é à toa que, hoje em dia, a gente tem uma academia que é totalmente estruturada nesse conceito de mestrado e doutorado, que eu acho incrível, por sinal. Não é uma crítica ferrenha a esse modelo. Mas se você para pra pensar, um doutor, geralmente, ele é uma pessoa que se especificou tanto no conhecimento a ponto de criar um fragmentozinho novo de informação. Então, cara, um doutor em biologia, muitas vezes é um cara que saca muito de uma espécie específica de borboleta que vive apenas no Havaí e tem uma cor que só ela tem e faz um comportamento que só ela tem. E aí, beleza, o cara saca muito das borboletas do Havaí. Mas isso não quer dizer que ele sabe realmente biologia como um todo. E eu entro nessa pira constantemente. Eu acho muito complexo isso. Assim, não consigo ser um cara que vou me aprofundar tanto, assim. Acho que isso é uma característica minha, assim. Isso é bastante comum em pessoas que têm TDAH, que é o meu caso, de a nossa mente estar ligada em 500 estações de rádio diferentes. Eu sempre tentando ver o mundo de formas múltiplas, porque eu realmente tenho um pressuposto na minha vida de que a realidade é uma só e a gente tenta explicar ela. Ou melhor, né? Sendo um pouco mais pragmático. A realidade é tudo aquilo que a gente consegue perceber dela e aí a gente tenta explicar ela. Estamos limitados ao nosso aparato neurobiológico para perceber o mundo. E eu fiquei pensando, como que eu posso me livrar um pouco disso, assim? Porque eu fico perdido, cara. A psicologia é uma bagunça. Eu vou falar isso todo episódio, provavelmente. Mas é uma confusão. Assim, quem não entrou na faculdade ainda não tem noção do como é isso. Porque, vamos lá, eu entrei na faculdade e eu tinha um pouco essa ideia de que tinha várias perspectivas. Eu já sabia que existia, por exemplo, a Gestalt, o behaviorismo, a psicanálise, a fenomenologia, e depois você descobre que tem a esquizoanálise,
psicologia histórico-cultural, psicologia crítica. Cara, são tantas formas de fazer psicologia. Algumas são mais filosóficas, algumas são mais sociológicas, algumas são mais biológicas, algumas são uma interseção entre essas coisas, algumas são mais científicas, no sentido estrito, né? No sentido de experimentar, de botar em laboratório, de tentar compreender as coisas pelas suas partes. Mas, nossa, cara, é um mundo. Não é nem um mundo, são vários mundos. É um multiverso, assim. É tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É uma doideira tão grande. Você realmente fica perdido. E ainda mais que o curso de psicologia, ele tem um discurso muito doido, tá? Muito doido, que não me desce. Você escolhe a linha baseada na sua filosofia de vida, baseada naquilo que você achar melhor. Isso não faz nenhum sentido, cara, pelo amor de Deus. É sério, tipo, pra mim, isso é a mesma coisa que você virar e falar, não, você escolhe se você gosta mais de Lamarck ou de Darwin, e aí você segue. Não, modelo atômico. Se você quiser usar o de Dalton, fica tranquilo, amigo. É o que você achar melhor, o que fizer mais sentido na sua prática. E não, gente, não pode ser assim. Não pode ser assim. Claro que a psicologia, principalmente a psicologia clínica, ela é muito da prática, ela é muito da vivência, ela é muito do individual. E a ciência tende a olhar coletivo. A ciência tende a olhar a média. Mas você tem que saber manejar essa média, manejar esse grupo grande que os artigos, que os estudos têm para mostrar na sua prática individual. Ou que seja coletiva, que seja um grupo de 5, 10 pessoas. Existem terapias, formas de terapias coletivas. Então, assim, muito complexo você só virar e falar para um garoto que acabou de entrar na faculdade com 17, 18 anos. Falar, não, escolhe aí, cara. Você pode escolher o que você achar melhor. Ou então, a gente vai cair no outro extremo. O outro extremo é o seguinte: os próprios psicólogos não se entendem, não se gostam, querem matar uns aos outros, e aí você cria milhões de espantalhos, porque o psicanalista vai odiar o behaviorista, e eles vão brigar. E aí, dentro do própria psicanálise, você vai ter 500 sublinhas que também vão se odiar. Por que não? Porque quem estava certo era Lacan, não era Jung. Quem estava certo era Freud, não era Melanie Klein. E tipo, gente, pelo amor de Deus, é briguinha pra ver qual teórico é melhor? Tipo, dane-se o teórico que é melhor. Porque a ciência, ela é coletivista por natureza. Como a gente criou um sistema que vem por centenas de anos, sistematizando e passando conhecimento de geração em geração da forma mais padronizada, atemporal possível. Essa palavra não é muito boa, porque sim, a ciência também parte do pressuposto de que ela pode mudar o tempo todo, que ela deve ser corrigida, melhorada, aprimorada. Se uma teoria foi descoberta errada, se amanhã chegar um cara ou um grupo de pessoas, como é mais comum, né? Darwin estava errado esse tempo todo, descobrimos uma nova coisa. A ciência vai ter que se curvar e vai ter que falar que ok, a gente estava errado o tempo todo, vamos mudar tudo. Claro que isso é muito difícil de fazer. Muito pouco provável, chance quase nula, de que a teoria da evolução esteja errada, de que a gravidade não exista, por exemplo, ou pelo menos que o modelo matemático gravitacional não faça sentido. Mas enfim, tem um grande problema aí. E a gente tem esse problema de personalizar. Inclusive, esse vai ser um episódio mais pro futuro, que eu vou falar sobre como a nossa história, nosso modelo histórico, ele é muito construído em cima dos grandes homens. Então você não estuda o plebeu, você estuda Princesa Isabel, você estuda Zumbi dos Palmares, você estuda Charles Darwin. E tipo, Darwin não acordou, vou tomar um chá. Aí ele tomou um chá e, putz, e se as espécies forem selecionadas pelo meio de acordo com pressões? Porra, não é assim, mano. Tipo, o Darwin teve todo um processo histórico. Já disse, todo cientista ever, eu estava em ombros de gigantes, porque estamos sempre em ombros de gigantes. A questão mais linda da ciência pra mim é justamente essa continuidade, ou descontinuidade. A gente tá aí com a ciência pra ter uma caixa de ferramentas, para entender o nosso mundo e eventualmente quebrar as nossas ideias. E pode parecer que eu tô fugindo um pouco do tema, mas eu não tô. Porque se a gente fosse um pouco mais sistemático nesse quesito todo, se a gente soubesse separar um pouquinho mais as coisas, seria muito mais fácil estudar. Seria muito mais fácil estudar psicologia particularmente. Mas, né, fazer o quê? É o que a gente tem hoje. E aí, né, eu tenho algumas poucas pressupostos que eu gosto de seguir para me dar um certo norte. Vamos lá. Os pressupostos são: número 1, biológicas, sociais e exatas devem andar juntas. São uma coisa só. Isso eu falo em todo episódio, então eu nem vou me ater muito a esse ponto. Número 2, a realidade é uma só e nós criamos interpretações dela. Eu já até falei isso nesse episódio, inclusive. Número 3, mente e corpo são uma única coisa. Até porque só existe corpo. A mente é uma metáfora. Número 4, psicologia sem teoria da evolução não faz sentido. Necessário que a gente entenda teoria da evolução para entender o ser humano, porque nós somos parentes de, me corrija se eu estiver errado, biólogos,
todos os animais que estão vivos até hoje, que gera concordâncias genéticas, comportamentais, biológicas, de história da humanidade. A gente tem essas questões. Nós não somos tão diferentes assim dos primatas que são mais próximos a nós. Por exemplo, chimpanzés, gorilas, bonobos. Esses caras são primos. Evolutivamente, eles são primos. O cara que é muito próximo de você, assim. Uma coisa que a gente precisa entender. Cara, sem esse pressuposto, pra mim, não faz sentido. Se a gente assumir que nós somos muito diferentes dos outros animais, que nós, de repente, nos apartamos deles, nos separamos deles de uma forma tão radical, isso quebra tantas ideias, tantas leis da ciência, tantas teorias científicas, que a gente precisa criar uma outra ciência para estudar o ser humano. E não dá, mano. Simplesmente não dá. E aí, ou você vai cair numa explicação mística, falar, não, porque Deus quis, que ok, é válido, mas não cientificamente. Ou, como eu disse, você vai ter que reestruturar tudo. E, sem me estender tanto nesse ponto, eu vou trazer um episódio sobre isso também. O ponto 5, talvez o mais polêmico, o capitalismo é um sistema de produção incompatível com a vida humana na Terra. E por que eu falo isso? Porque eu percebi que em algum momento eu ia ter que tomar essa posição política. Eu sempre tive muito medo de tomar posições políticas. Na verdade, não necessariamente um medo. É porque eu sou um cara que tenta ver os dois lados das coisas. E as coisas geralmente têm mais de dois lados, inclusive. Analisar a realidade é muito difícil, porque entender a realidade de uma forma simplória é muito mais indutivo, muito mais dedutivo, muito mais fácil para o nosso cérebro entender as coisas com respostas rápidas. Inclusive, os movimentos como o fascismo se aproveitam disso. Fisgam ali as pessoas com explicações simples. Eu tento fugir disso o tempo todo. Mas isso, às vezes, me leva a caminhos um pouco complicados. E eu começo a pensar, caramba, não dá para defender essas duas posições, porque elas são excludentes. Só que as duas fazem sentido, e agora o que eu faço? Eu me pegava constantemente nessa dilema. E eu também, até hoje, eu tenho muito medo de falar sobre coisas que eu não sei. Então, assim, se eu tô falando aqui, provavelmente é porque eu tenho um mínimo de segurança, posso estar errado, devo ser corrigido se estiver errado, mas é porque eu provavelmente tenho um mínimo de segurança para falar o que eu tô falando. E aí, é importante perceber isso, que essa posição política chegou para mim, porque a racionalidade humana, ela tá muito mais ligada aos grupos pelos quais a gente se identifica, os quais a gente pertence, do que a concepções individuais. Nada é individual. Vivemos em sociedade porque não sobreviveríamos sozinhos. Então, partindo dessa ideia anticapitalista, eu me deparo com o bom velhinho Karl Marx, que também vai ter um episódio sobre ele, ou talvez, pelo menos, que traga ele de alguma forma aqui nesse podcast. Esse cara era sinistro, tá? Ele viu muita coisa que a gente vê até hoje, lá no século XVII. O ponto aqui é que eu realmente vejo o capitalismo como uma forma tão predatória dos recursos naturais, principalmente. Cara, não tem como. A gente vai precisar superar esse sistema, porque senão não vai ter mais vida na Terra. Ou, se tiver, vai ser de medos de pessoas, assim, vai ser uma coisa meio Mad Max, meio The Last of Us. Mas, enfim, esse papo todo aí foi para dizer que sim, eu tenho várias questões, várias ansiedades, mas acho que o importante é aceitar. Que não dá para aprender tudo, é simplesmente impossível. Eu gosto também de criar incentivos secundários, reforçadores secundários ali, né, para me motivar a estudar. Ou seja, esse podcast aqui, por exemplo, é uma grande motivação, porque eu gosto de criar ele, eu gosto de falar pro microfone e ter alguém me ouvindo. Eu acho uma perspectiva interessante. E tentar constantemente estar atrás daquilo que é mais científico, daquilo que é mais atualizado, por mais que seja um grande desafio por si só, porque definir ciência é difícil, entender artigo é difícil pra cacete, mas se eu quero ser um bom profissional, eu preciso tentar o mínimo possível não me apegar àquilo que você olha e fala, faz sentido, a minha realidade é assim, tipo, tem muita coisa que a gente acha que faz sentido, mas não faz. Analisar as coisas de uma forma um pouco mais distanciada, sabe? Mas enfim, é um pouquinho disso que eu queria falar. Como que você faz para lidar com essa ansiedade, com essa pilha de coisas para estudar? Como é que você faz para selecionar? Me conta aí nos comentários ou então me manda um e-mail. Não esquece de avaliar esse episódio, compartilhar com os amigos. E se você quiser ajudar financeiramente esse projeto, ouça o podcast na plataforma Orelo. É só criar uma conta rapidinho e ouvir qualquer episódio. Aí caem uns trocadinhos para esse que vos fala. E é isso. Falou, até a próxima.